Fala aí, galera, boa noite, beleza? Como é que vocês estão? Conta pra mim. Hoje a gente recebe aqui o ator Nando Cunha para um bate-papo na nossa live aqui diária, né? O Felipe Araújo convida. Hoje eu convido o Nando Cunha, grande ator, camarada, gente boa, também já tem suas participações no carnaval, tá sempre desfilando. Esse ano desfilou no Salgueiro com o Benjamin de Oliveira. A gente vai falar sobre tudo isso aí com esse camarada aí das artes. Peraí que eu já vou mandar aqui o convite para ele, para poder aparecer aqui na nossa live. Prontinho. Enviado. Opa, já tá aqui já. Nem precisou convidar. Chegando assim que o Nando entrar na live. É... Hoje nossa live sendo um pouquinho mais tarde, para poder receber esse grande cara que eu sou fã e admiro há muito tempo. Fala, Nando, beleza? Fala, vamos que vamos. Tudo bem, cara? Beleza. E aí? Fala o seguinte, eu sou daqui de Itaboraí, cara. Eu fui descobrindo hoje, pesquisando sua história, eu descobri que você é daqui de perto de São Gonçalo. Na verdade, nasci em São Gonçalo. Eu nasci em São Gonçalo e mas morei vivo até hoje no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu nasci lá, sou natural de São Gonçalo. Ah, de pertinho. Então, meu velho, como é que foi esse início? Conta pra gente aí, depois que você saiu do São Gonçalo, foi pro Rio, como que você começa essa carreira aí bacana que você tem já nas artes, cara? Cara, foi acontecendo meio que naturalmente assim. Desde moleque vivia aprontando dentro de sala de aula, era aquele aluno que era muito ativo dentro de sala de aula, né? Muito, enfim, aí acabei que a professora falou para minha mãe, olha, esse menino vai ser artista. A gente morava aqui no subúrbio do Rio de Janeiro Aham. e, e, e para mim era um sonho muito distante assim, eu achar que ia entrar para as artes, né? Naquela época, para mim, era uma arte de rico, de gente rica, da galera com mais dinheiro. Então, assim, eu achava que eu não teria como entrar, né? Como entrar nesse meio. E aí hoje estou aqui, Aham. graças a Deus. Eu fazia faculdade de letras aí na UF e, e aí eu estava namorando uma menina que o irmão dela já era ator, aí ele me indicou para uma peça. A gente já tinha um grupo de teatro lá na UF, e aí ele me indicou para uma peça, para um teste que ele não poderia fazer, que era ele ia fazer, acabou, ele, ele não pôde fazer e me indicou. E aí daí não parei mais. Essa peça, com essa peça, que era Dois das Folias, eu fui Aham. parar lá na França, na Bienal que tinha, que a Coca-Cola patrocinava. Nunca mais essas empresas patrocinaram esse tipo de festival. Que era um festival de teatro que tinha todo ano, que era a Bienal de Teatro Jovem. E levavam a galera do mundo inteiro lá para Lyon, nesse festival de teatro. E aí, nessa primeira peça, eu já tive o prazer de estar lá na França, em Lyon, me apresentando para uma galera, para 2.000 pessoas num teatro super lindo, é, em Lyon. Então, assim, foi o máximo. Assim, eu não estava acreditando que a gente fazia uma temporada aqui em Ipanema, e era na época que estavam entrando aquelas construções da NET. Então, qualquer lugar do Rio tinha um buraco de uma obra. Então, assim, era um engarrafamento total, assim. A nossa peça era, acho que Isso era em que ano, velho? assim, 95, 96. Aham. E que a fibra ótica estava entrando aqui, né? Então, os cabos tinham que ser por baixo. E aí, acho que foi, não, 90, foi 96.
em 97 a gente foi para Lyon, que eu lembro que a Copa foi em 98. Aham. Então a gente assistiu a Copa das Confederações lá na França. A, se- Caramba. Em a seleção 97. em 97, inclusive a ascensão do Guga, do tênis, também assistimos lá. O Roland Garros. Roland Garros. Assistimos Caramba, lá. que legal, E, cara. e aí foi mais ou menos esse ano aí. Eu lembro por causa da Copa. Eu lembro do ano por causa da Copa. Que legal, cara. E aí foi E bem aí, bacana. E aí depois eu não parei mais. Aí de uma e- peça que vai ser dedicado para outra, que vai ser dedicado para outra, que vai ser dedicada para outra. E eu nunca, além da faculdade de letras, eu nunca tinha tido uma escola de teatro. Eu aprendi caramba. Na prática, cara. E o teatro ensina muito, né? Ali o ao vivo é o improviso, né? demais, porque o teatro ele ensina porque você tem o trabalho do corpo, o trabalho corporal, o trabalho vocal, sabe? O estudo dos autores, dos primeiros encenadores, dos primeiros diretores, assim. A escola de teatro é uma escola muito importante para o ator, sabe? Hoje em dia a gente glamoriza muito a arte, né? O teatro, porque e todo mundo quer ficar famoso, todo mundo quer ficar conhecido e esquece que é um trabalho, que você tem que pagar suas contas, enfim, que é uma profissão como qualquer outra e não uma coisa para você ficar famoso e as pessoas te reconhecerem na rua. O teatro é a base, né, cara? É a parte mais difícil que ninguém vê, né? O Teatro cara que te tem que dá, pagar a conta, o boleto, né? teatro, quer dizer, teatro não dá dinheiro pra gente, né? Pois é. E os caras, essa galera de stand-up aí estourada que ganha dinheiro com isso. Mas o teatro sempre foi o lugar da gente, do devaneio do ator, da diversão do ator. Ontem passou na TV Brasil a última peça que eu estava fazendo, que era com o Antônio Pitanga, que era filho do pai, que foi maravilhoso a gente fazer. E eu assistindo a peça, né, ontem pela televisão, sabe, ver umas lembranças bacanas e como é legal esse lugar, né, de estar no palco. Pô, foi. Minha bateria tá baixa, né, porque eu tinha acabado de fazer a live É. e aí Você deixei tá em carregando ali um quanto aí? pouquinho, mas começou, estava com 30, vamos ver. Não, vai aguentar, vai aguentar. Mas, meu camarada, me diz o seguinte: o teatro, o ator que começa por ali, isso ajuda nas outras mídias, quando você vai para um outro tipo de trabalho, quando você vai para TV, para cinema, é o jeito certo de começar se fosse para falar assim ou não tem muito isso? Olha, assim, é o jeito certo, sim, cara, porque é como um jogador de futebol. Primeiro ele não sai ele vai para uma escolinha para saber fundamentos de passe, de chute, de jogada e tudo mais, de como bater numa bola. Então, assim, não adianta você, ah, eu sou um ótimo jogador lá na minha quebrada. Não adianta. Ah, meu filho entrou aí de novo. Ele tá no Instagram da avó dele. Oi, filho, se cuida aí, você tá com dor de barriga que eu sei, hein? Se cuida, Se cuida, rapaz. se cuida. Toma teu remedinho aí direito. Papai tá te vendo, hein? Boa. Davi. E aí, assim, então, assim, você tem que ter a base, você tem que ter um certo estorpo, assim, para poder você trabalhar, né? Por exemplo, para Sim. ser fotógrafo, não adianta você pegar a máquina e sair fotografando sem você saber de lente, de ângulo, de luz, sabe? Não adianta você sair fotografando sem saber disso. Entendeu? Então você tem que ter uma base, você tem que saber o porquê daquela foto, a luz daquela foto, o ângulo daquela foto, a lente para aquela foto, sabe? Assim, então você tem que ter todo um embasamento. Então, assim, acho que o teatro é importantíssimo, cara, até para poder as pessoas terem a noção do que é
a profissão do ator, que hoje em dia Sim. está muito banalizada por conta é, de celebridades entrar em televisão, de próprios YouTubers, né? Hoje em dia, YouTuber acha que sabe tudo. YouTube ele sabe cantar, YouTube ele sabe atuar, YouTube ele sabe tudo. Ele é uma pessoa completa, você sabe, assim, e de repente nunca estudou para nada, nunca estudou para canto, nunca estudou para nada, assim. Ele só de repente teve milhões de seguidores e aí pronto, aí virou um artista. Não é assim, Bruno, sabe? Tem que se respeitar quem veio antes, a quem estudou, a quem teve lá para deixar o terreno bonitinho para você, sabe? Eu respeito muito as minhas origens, quem veio antes de mim. Ainda mais se eu fosse falar dos artistas pretos, né? Como o próprio Pitanga, Grande Otelo, Abdias Nascimento, sabe? A galera que veio, a Ruth de Souza, a galera que veio antes que é para poder arar o chão para você pisar. Pô, sensacional. Os nomes que você citou aí, inclusive, todos ligados. Eu que trabalho no carnaval, né, sou fotógrafo de carnaval, todos ou já foram em enredo. Né? Não, se bem que os três já foram em enredo, né? A Ruth de Souza na Santa Cruz, o Abdias esse ano foi na Mocidade Unida da Moca, em São Paulo, e o Pitanga foi na Porto da Pedra, né? Ano passado. O carnaval, trazendo um pouco para uma área também que você entende, ele tem um pouco desse jeito, né, de elevar, trazer à tona, trazer à luz aquilo que às vezes as pessoas não estão vendo. Opa, olha aqui, cara, esse cara é importante. Olha aqui, ó, vamos reconhecer esse artista aqui, vamos aplaudir, sabe? Parece que o carnaval, como é uma festa do povo, ela cumpre bem esse papel, né? Contar uma história que o povo não conta. Não, o carnaval é importantíssimo para a gente, ainda mais para o povo preto. O samba é o lugar de resistência, né? Quando você vai para uma escola de samba, uma quadra, ou você vai curtir lá uma feijoada, ou um show de samba, o samba para a gente é o lugar de resistência, ou seja, quando você está triste, você vai ao samba para poder se alegrar. Quando você está feliz, você vai lá para comemorar. Então, assim, é um lugar de resistência para a gente, é onde a gente se entende, é onde a gente se vê. E é um lugar, é um espaço mais democrático do mundo. Lá você vê branco, preto, índio, o que for, amarelo. Você vai ver gente gordo, magro, alto, baixo, homossexual ou heterossexual, todo mundo e cantando a mesma música, emanando a mesma energia. Isso é assim, isso é um barato assim. Você não vê isso em outro lugar. Por exemplo, Sim. você vai para um show de rock, você vai ver roqueiro. Você vai para um show de sertanejo, você vai ver gente que gosta de sertanejo. Mas você vai para um samba, você vai juntar essa gente toda, toda, sabe, num único espaço e numa única energia. Então, eu sempre digo que é um lugar de resistência para a gente, né? Se não fosse o samba, a gente já estava extirpado É onde a gente se une, a gente se fala da gente. Então, assim, quando o carnaval começa a falar desses personagens, e hoje em dia, não só falando desses personagens, falando a origem desses personagens de uma forma política, como a Mangueira fez, como o Tuiuti fez, isso é um barato, assim, sabe? Como as escolas de São Paulo estão fazendo um carnaval também maravilhoso e com uma pegada militante, assim, de militância. Isso é maravilhoso, porque é um canal que você fala para o mundo inteiro. O carnaval, a gente recebe milhões de turistas de fora e passa para o mundo inteiro na televisão. Então, o que você está dizendo está sendo reverberado. Então, o que a Mangueira fez, o que a Tuiuti fez, o que a Beija-Flor fez com o samba Ó Pátria Amada, por onde andará? Sabe, assim, é um samba belíssimo e com uma força política muito grande. Sim. Sabe, isso é importante. Eu lembro das escolas de samba da antiga, que quando cantavam os personagens, né? Da história. Joaquim José da Silva Xavier morreu em 22 de abril, assim, sabe? Sim. E tinha Império. coisa de cantar o samba contando as histórias pra gente. Então, assim,
Isabel, lembra de mim? Estudou contigo, estudou contigo. Estou comigo aonde? Eu não vou lembrar se você não dizer aonde. E como você era conhecida pra gente, né? Porque senão eu não vou lembrar, Isabel. É, sempre tem um apelido. Pois é. Então, Mas essa parte continua sua reflexão. oi? Você estava falando, eu te interrompi. Então, e isso era legal, sabe? Esses enredos que contavam essas histórias. E que legal que hoje essas escolas estão fazendo essas homenagens a essa galera, né? Ruth de Souza, que a saudosa que já não deixou. E uma das últimas peças que ela foi assistir foi a nossa, a Que filha do legal, pai. cara. Muito. A Claudiane Carvalho, cara, trabalhou comigo, pô, uma menina maravilhosa, uma atriz maravilhosa a gente fez Aventura de Poliana. Que prazer, minha amiga. Aliás, uma das grandes amigas que eu fiz se eu fiz um amigo lá dentro daquela novela, As Aventuras de Poliana, foi ela. Claudiane, Oh, que legal. me liga, sua filha, sabe? Liga pra ele, Claudiane. Sabe? A gente tá sozinho Ó, em casa. Porra, a liga. Misabel tá falando aí, ó, de onde conhecer Copacabana. Ela é Caraca, nossa, chilena. a chilena Bel. Claro que eu lembro de você. Outro dia eu passei por Copacabana e passei onde você trabalhava. Era uma lojinha lá ali perto do ponto do ônibus, ali entre a Barão de Ipanema e a. Esqueci o nome da outra rua. Você trabalhava ali, eu passei e lembrei de você. Aí, ó, que legal. Bel, porra, tamo junto. Que Caraca, Bel. legal. E aí é isso. Lá, Acho que o samba tem essa importância. E teve essa importância de história, porque eles contavam a história para gente, e tem essa história de hoje em dia, de contar a história, mas com essa militância, né? Como a Mangueira fez belíssimamente. contar de verdade, né? Contar o que Exato. aconteceu na realidade, né? É, 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 como a Mangueira fez, né? As histórias que os livros não contam. É isso Entendeu? aí. Porque, por exemplo, para o negro só contava a história da escravidão através da princesa Isabel. E não era assim. E antes? E quando a gente veio antes? Conta as A histórias realeza. Pois é. antes. A gente lá no continente africano, da onde a gente vivia, de como a gente foi tirado de lá à força. Isso não se conta. Que depois da escravidão nós fomos deixados na rua, que se criou uma estrutura para o negro não avançar, porque eles não queriam que o país fosse só de negros, né? Porque a gente já era a maioria naquela época. Aí trouxeram esses imigrantes para cá, que é para poder dar uma embranquecida nesse lugar. Então, assim, é importante contar essas histórias, né? Faltou um. Você está tocando num ponto aí realmente essencial. Faltou um trabalho social. O Brasil teve abolição e soltou os negros, beleza, ok. É, E aí, faz o quê? foi tipo Criou gado, suas favelas e vambora. mas foi de propósito. Era para morrer mesmo, era para matar, era para dizimar essa galera da face da terra, assim, porque você coloca numa favela onde não tinha saneamento, não tinha estrutura nenhuma, não tinha nada. Então, assim, era para ficar lá para morrer, para pegar doença e morrer. Uhum. Então, era uma estrutura. Então, assim, os imigrantes que vieram para cá, todos eles ganharam terra, direito a voto, direito a trabalho, salário, tudo. Salário. A gente fez isso tudo de graça. Qualquer cidade, qualquer cidade que você vá, tipo histórica, tipo Paraty, Ouro Preto, lá em Minas Gerais, Pelourinho, lá na Bahia, e outras cidades mais, Pirinópolis, lá em Goiás, todas elas foram construídas por negros e de graça. Cada cidade linda daquela, sabe, foram construídas de graça. Aí hoje você vê os imigrantes aqui, aí tem uma colônia italiana, tem uma colônia alemã, tem uma colônia japonesa, todos eles vieram e foram pagos para isso. Foram pagos, ganharam terra. A gente não tinha direito à terra, a gente não tinha direito a voto, a gente não tinha direito a trabalho, não tinha direito a nada. Nada. Então, assim, é bom que se conte essa história. Sim, Verdade. sim. E essas políticas que hoje existem ainda estão muito fracas, né, cara? São muito frágeis ainda, né?
as políticas de inclusão, ainda falta Sim, muito ainda, né? sim. Graças a Deus hoje tem muito. A militância está muito mais consciente, muito mais. E a gente tem é, reivindicado essas políticas assim para o povo preto, sabe, exigido respeito à nossa história, às nossas características, sabe, racismo é crime e ponto, sabe, assim, a gente não tem que ficar discutindo e colocar na cabeça de quem criou o racismo que eles é que têm que ter responsabilidade com isso. O que eles fazem, o que essa gente branca privilegiada faz com o seu privilégio para poder acabar com essa disparidade social, entendeu? O que eles fazem com isso? Hoje em dia está São tá vendo, poucos que se envolvem na luta, né? hoje a gente está vendo essa pandemia aí e a gente está vendo, ó, e aí? Cadê seu dinheiro? O que o dinheiro está fazendo para você agora, nesse É. momento? Não tem Nada. vaga nem pra mim, nem pra você, pra ninguém. É isso aí. Valendo nada. Nada. O dinheiro hoje não está valendo nada. Ou seja, está todo mundo igualado. Acho que a única coisa que tira dessa pandemia é que a distribuição de renda tem que ser melhor nesse país. Sabe? Assim, quem Exato. tem mais, dividir mais com quem tem menos. E pronto. Exato. E quem tem dividindo para quem tem nada, já seria muito. É isso aí, meu camarada, eu concordo plenamente. Esse ano, inclusive, ainda permanecendo. Esse papo de samba eu ia deixar pro final, mas acabou que entrou agora. Esse ano você desfilou no Salgueiro, Benjamin de Oliveira. Como é que foi pertencer a esse desfile em homenagem a esse grande artista, o pioneiro, né, dos artistas negros no Brasil? Sim, Benjamin de Oliveira foi o primeiro palhaço negro do mundo, o primeiro a criar o circo-teatro, né, a encenar Otelo, a encenar peças shakespearianas num circo, os primeiros atores negros aqui no país a representar Shakespeare e escrever as peças dele, músico, enfim, era um cara que era reconhecidíssimo na época. E um orgulho muito grande, né? Representar o enredo e desfilar numa grande escola que era o Salgueiro, né? Eu sempre fui um cara de carnaval, todo ano eu gosto de desfilar, eu gosto de estar lá Eu lembro de braço. você na Curicica em um ano, não lembro qual foi. Sica foi até um ano que o Marcir Luz ganhou o estandarte de melhor, que era o samba da cachaça. Isso mesmo. Isso aí. Melhor samba do acesso. Isso aí. Né? O estandarte de ouro de Isso melhor aí. samba do acesso. Só não vou lembrar o samba agora, mas foi da cachaça e que eu saí da frente da bateria como o muso, né? Do lado da rainha de bateria lá. Enfim, foi um barato aquele dia lá e foi bem legal. Mas no Salgueiro foi muito importante, cara, para desfilar numa escola grande, que era o Salgueiro. Eu sempre que desfilei em todas as escolas, mas numa grande, sendo o enredo, pô, foi de uma responsabilidade, de um orgulho e de uma honra muito grande. Benjamin de Oliveira, ele representava muito a nossa, a nossa, a nossa raça, ele representava muito a todos os moradores do Morro do Salgueiro aqui. Benjamin de Oliveira ele era um palhaço preto que pintava o rosto de branco, que na primeira aparição dele teve que substituir um palhaço. A primeira aparição dele causou estranheza, a cor da pele dele causou estranheza para as pessoas, Ó, na época. Então ele teve a ideia de pintar o rosto de branco, para se igualar putz, e para caramba. amenizar essa estranheza que as pessoas tinham ao rosto dele e à cor da pele dele. E até hoje, essa estranheza ainda é causada na sociedade. Vou dar um exemplo por exemplo, do mestre Sala, acho que é o Claudinho não, é o Sid Clay, que é do Salgueiro, que Aham. é um negro retinto. Esse ano ganhou o estandarte de ouro de melhor mestre Sala, junto com a porta-bandeira também do Salgueiro. Ganhando o estandarte de ouro, assim. Ele é um mestre Sala retinto, ele é um cara retinto. Você imagina esse cara andando, porque assim, quando acaba carnaval, acaba o glamour, né? Ninguém sabe mais quem ele é.
entendeu? Uhum. Assim como as outras, as baianas, o mestre de bateria. Depois os caras vão pegar o táxi dele, ou vão dirigir os táxis dele, vão ter outras profissões, sei lá, enfim, o que for. Eles viram anônimos. Naquele Sim, momento, Pereira, os caras são. Depois eles viram anônimos. O intérprete do samba, o próprio autor do samba, esses caras viram anônimos. Você imagina o Sid Clay, que é um preto retinto, andando na rua. Vai ter mulher que vai segurar a bolsa, vai ter gente que tipo, vai estranhar do tipo, pô, quem é esse cara? Ou seja, a gente ainda continua causando estranheza para a sociedade aos olhos dela por conta da nossa cor da pele. Entendeu? Então, assim, o desfile do Salgueiro foi emblemático nesse ponto. Assim, eu sempre toquei nesse assunto, sempre que eu era entrevistado. Essa estranheza ainda é causada ainda hoje. E são essas pessoas estranhas que fazem o carnaval. Sabe? A galera branca vem depois, sabe? Para poder sim, desfilar, para poder entrar no carro alegórico. Porque quem faz o carnaval é o preto, é o negro, sabe? Que tá lá sempre no barracão, que tá lá na escola, na bateria, que tá lá na escola sempre curtindo, que é fiel à escola. São essas pessoas que fazem o carnaval. São esses estranhos que a sociedade, que tem esse olhar da sociedade, né? Como estranhos. É isso. Mas foi um perfeito, desfile. cara. Foi. A pena que os jurados viram com outros olhos, né? O samba belíssimo e o jurado dá 9,8. Sim, O enredo, neguinho tomar 9,8 também. O cara não entendeu o enredo, ele não sabe quem é Benjamin de Oliveira, ele não entendeu. Porque existe assim enredo de tipo, pô, o reino da fantasia, da carruagem de fogo, não sei da onde. Aí todo mundo entende esse enredo. Benjamin de Oliveira, o palhaço negro. Ponto. ponto. Não entendeu É, o enredo? Não entendeu o desfile? Pô. Mas enfim, foi um juro. desfile maravilhoso. Parabéns, o Alex de Souza tá de parabéns pelas fantasias. Ganhou 10 em tudo, né? Fantasia. Então, enfim, assim. O O... no papel, cara, eu tava lembrando, ele veio aqui no direct falar comigo. Pô, eu tinha ele faz uma arte em Ah, papel e tal, capoeira e tudo mais. E eu tinha uma escultura dele, cara, maravilhosa aqui em casa. E não sei pra onde foi parar, acho que com o tempo ela como era jornal, né? Aquilo vai rasgando, e, enfim, com o tempo, criança, né? Enfim. oh, E acho que aquilo foi, acabei que perdi aquilo. Mas era uma escultura muito legal. Até ainda há pouco tempo estava na minha estante. Depois, sei lá onde foi parar. Mas legal, ele cara. legal. O Hudson na arte do papel oficial. Depois dá uma olhada lá, cara. Vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada nisso aí, que a arte é. A gente que é desse meio, né, tem que valorizar um ao outro. Ô, meu É. camarada, seguindo nesse lance do Salgueiro, pensando aqui, o Benjamin de Oliveira ele abriu muitas portas, né? Foi um cara que abriu muitas portas no passado. Mas voltando ao papo que a gente está tendo também, muitas dessas portas seguem em ficar fechadas, seguem em ficar encostadas no máximo. O que está faltando para essas portas abrirem de vez, hoje, em 2020? Então, Felipe, a gente tem um racismo sistêmico e estrutural desde aquela época do Benjamin. Aham. Desde a época da escravidão. O Benjamin de Oliveira é um exemplo que existe negro inteligente, capaz, enfim. Porque tem o racismo estrutural, institucional e sistêmico tende a ver a gente como preguiçosa, burra, é, que não tem inteligência, que não sabe falar. E desde a época do Benjamin e outros que vieram antes do Benjamin, como Luiz Gama, Machado de Assis e entre outros aí, Machado de Assis, que aliás foi branco por muito tempo, né?
Por muito Exa- tempo trataram ele como branco, né? Na eu, história. eu também te amo, filho. E muita gente tem um olhar muito estigmatizado e muito preconceituoso para com o negro. Então, assim, a gente precisa parar com esse olhar. Existe um racismo estrutural e institucional, assim. O institucional é achar que sempre você vai estar, você é incapaz. E o estrutural, ele nunca vai deixar você avançar. O Benjamin de Oliveira era para ter uma estátua, ou um filme, ou sei lá, qualquer coisa nesse país. Mas tem um sistema e tem uma estrutura que faz ele não virar herói para essas crianças, para esses jovens. Né? A gente sabe dele porque a gente estudou ele. A gente sabe, a gente estuda, como estudou, como tem a Carolina de Jesus, que foi uma favelada, negra, escritora. Hoje morreu o Aldir Blanc, como ele falou daquele marinheiro, né, que lutou, o almirante negro, né, que lutou pela João Cândido. João Isso. Cândido. Então, assim, sempre existiu, sempre existiu. A gente sempre foi capaz naquilo que fez e é capaz naquilo que faz, sabe? Tem bilhões de provas aí, hoje a gente tem milhões de referências. O Rodrigo França, que é um cara que é maravilhoso, o Babu Santana, que deu aula dentro do, do Big Brother e é um padrão, né? Acho que é o grande exemplo da sua pergunta é o Babu Santana. Ele é um cara fora dos padrões, né? Um cara gordo, sem barriga de tanquinho, fora dos padrões total. Sim. E com 47 filmes e milhões de novela. Ou seja, um cara super inteligente, morador de comunidade, sabe assim, e o contrário do estereótipo que fazem da gente. Sabe assim, quando olham a gente, por exemplo, quando olham um Babu, porra, aquele cara agressivo, porra, brutalizado, O monstro, né? Chamaram ele na casa. de monstro, né? E bruto, né? E burro, que não sabe falar porque é morador de favela. E o Sim. cara deu aula para duas doutoras lá dentro. Sabe? Ele deu aula para uma menina que se dizia inteligente pra caramba, que era a Manu Gavassi, que é aquela pessoa que sabia tudo, que é o tal do YouTube, que eu sempre falo, né? YouTube hoje sabe a porra toda. Porque existe hoje o Google e o WhatsApp, aí todo mundo acha que aquilo ali é informação, Ah. sabe? Aí, não, agora eu já sei, porque, pô, agora pô, o WhatsApp acabou de me dar uma informação aqui. Isso aqui é verdade, hein, gente? Isso aqui é verdade, mano. Oh, Tá me mandando no a WhatsApp. gente tá vendo aí. Pô, né? Então, assim, o cara deu aula pra essa galera, brother. Tipo assim, o que eu achei um absurdo quando ele falou assim, as pessoas estão, mas como é que é? Negro, preto, como é que chama? Pelo e ele falou, né? Explicou lá, mas vou dar a resposta aqui para elas. Pelo nome, meu amor. É, Chama pelo nome. é Meu isso. nome é Fernando, me chama pelo nome. Não é assim que você faz com as outras, com os seus amigos. Você não chama pelo nome, você não dá até apelidinho fofinho. Chama pelo nome. Você não tem que me chamar de preto ou negro. Eu sei que eu sou negro, tenho orgulho disso. Sei que eu sou preto, tenho orgulho da minha cor. Mas me chama pelo nome, sabe? Não existe o país da Negrolândia. Não existe o país. Perfeito, cara. Uau, a Negrolândia. Não existe. Sabe? Na África ninguém chama o cara de negro ou sei lá o quê. Chama pelo nome. É uma Entendeu? discussão completamente secundária, né? Diante de tanto problema que o negro enfrenta no dia a dia. Pois é, Você querer exatamente. saber como vai chamar, né? Então, assim, Assim, é, a gente viu no Big Brother, desculpa te interromper até, mas a gente viu no Big Brother, pareceu um conto de fadas aqui. Ah, como é que a gente vai chamar ele? Né? Tipo, sabe, uma coisa completamente sem nexo, cara. Realmente. Alexandre, que é o nome dele. É, Pronto. pois é. Acabou. Acabou. Porra, eu tenho Pois é. medo dele. Então, assim, a gente não anda por isso, por esse racismo estrutural que veio desde
desde da abolição da escravatura. Então, assim, sempre teve esse tipo de coisa, assim, de não deixar a gente avançar. Eu posso estudar MBA, eu posso fazer doutorado em artes cênicas, não sei das quantas, não vão deixar eu avançar. Olha aí o Babu, o cara que tinha 47 filmes, premiadíssimo, premiadíssimo. O cara, por que o cara não explodia? Agora explodiu, Sim. agora explodiu, né? Porque participou de um troço de um programa, sabe, onde ele teve que se expor, onde teve que se expor. Mas o que ele precisava antes para as pessoas? Por que ele não explodiu antes? Por que não deram oportunidade antes? Sabe? Sabe? Precisou sair ele do lugar que é o de ator que ele tem para poder, sabe, as pessoas saberem quem ele é. A mesma coisa quando eu estava fazendo o pescoço. Eu falava, pô, agora vai, mano. Agora eu vou voar. Acabou. Agora, meu irmão, cadê? Não voei. Eu não voei. Eles só deixam até a certa. Olha, é até ali só que você pode andar. No mais, se quiser andar, tu vai ter que enfrentar ali, meu amigo, uma barra. Então é por isso que as portas estão fechadas. A partir do momento que diretor, produtor de elenco, parar de nos enxergar como ator negro, parar de enxergar a gente como ator negro e passar a nos enxergar como ator comum, como todos os outros, sabe? Não colocar lá numa prateleira, a prateleira dos atores negros, sabe? E ter mais novelas com protagonismo negro, ter mais série com protagonismo negro, ter mais filmes com protagonismo negro, sabe assim? Normal, bro. Os Estados Unidos tem 13% da população preta. 13. 13. A gente tem 56%. E lá a galera se junta. Mas por que se juntou? Se juntou que lá a abolição, além de ser dada antes, é, não foi da maneira que foi aqui, não foi dessa maneira escrota que foi aqui. Do tipo, se joga na rua, acabou. Joga eles na rua aí, não dá terra, não dá nada e acabou. Joga aí. Sabe? Fazendo uma estrutura para você ser dizimado mesmo. Lá não, lá os caras, olha, segregaram, olha, é preto para cá, branco para lá, beleza. Os pretos que estavam lá, eles se uniram e disseram, não, a gente também tem que ter direito de votar, a gente tem que ter direito de fazer não sei o quê, eu tenho direito de estar dentro daquele bar, eu tenho direito de sentar onde eu quiser dentro do ônibus. Eles lutaram pelos direitos civis deles lá, entendeu? Então, assim, naquilo eles se juntaram. Então, eles têm lá o próprio estúdio de filme deles, eles têm a própria produtora. Então, assim, eles criam para eles. Eles não precisam pedir para ninguém. Eles criam a deles. A gente aqui parece que está pedindo. Lá os caras com 13% da população conseguiram eleger um presidente Presidente negro. negro. Aqui a gente não consegue eleger um prefeito, É. sabe assim, mas a gente está caminhando, assim, a gente tem muito coletivo, tem uma galera jovem hoje em dia com muito mais consciência, com uma identidade racial que eu não tive quando era moleque, que na minha época era ruim ser preto, era ruim ser negro, eu achava isso, assim, e era mesmo, assim, era a época de ditadura, cresci nos anos 70, eu sou de 66, tipo assim, nos anos 70, 80. Então, naquela época, bicho, negro não era legal, não era bacana ser negro. Toma muito corre, né, cara? Muita coisa que a gente não vê, né? É, A pessoa chamava a gente, as pessoas de cor, sabe? olha Então, isso. assim, ou a gente tem mais, a gente é mais respeitado porque a gente se fez valer, sabe? Então, hoje tem uma geração que vem com outro chip, né? Tem aí o meu filho, tem os meus sobrinhos, e tem essa galera jovem agora que está super ativa, está super militante, sabe? Tem vários coletivos pretos, assim, atuando, tanto aí nas redes sociais, como no dia a dia, nas escolas. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal, sabe? Isso, disso está acontecendo. E isso nos dá esperança, sabe? Que daqui para o futuro a gente vai ver menos racismo, menos preconceito, sabe? Com mais igualdade. É,
sabe? Eu estava falando ontem numa sala de bate-papo com meus irmãos, assim, dessa pandemia, né? O que vai ser, o que não vai ser. Ou seja, existiu o Holocausto, mas não existiu, não deixou de existir os nazistas. Ainda tem gente que acha que aquilo ali foi legal. Ainda tem gente que acha que judeu e negro é. Eu posso dar uma travadinha aqui. Nando, peraí, deu uma travada aqui. Ou pode ter acabado a bateria dele, que ele falou que estava com 30%. Vamos esperar aqui para ver se ele volta. Para um outro. Tá aqui já. Beleza, a Coisa. gente falta aqui uns. Tá 40 minutos, daqui a pouco também o Instagram corta, então só aguenta mais um pouquinho aí, que o papo tá muito bom, cara. Tá sendo uma aula, tá muito interessante. Ô, Nando, te perguntar aqui, passou aqui uma galera, até meu amigo Thiago Ornella está online também. O pessoal te chamando de pescoço marcou demais, né, cara? Pescoço não tem jeito, né? Foi o principal Não, personagem da sua carreira ou não? porque foi o grande sucesso, foi o grande. Porque a novela das oito ela te dá uma projeção maior, né? Ela te dá uma projeção maior. Então, assim, foi bem bacana para mim, abriu portas a beça, sabe? Assim, e assim, então, Foi. assim, foi legal por ter uma projeção maior, que me abriu portas pra caramba. Assim, agradeço muito a Glória Pérez e ao Marco Chetman, que foi essencial para mim, tá? Eu ficava enchendo o saco era o diretor, que ele tinha dirigido já várias novelas da Glória Pérez e tinha dirigido uma novela anterior que eu tinha feito, que era Araguaia. Então, eu ficava enchendo, eu estava desempregado, então eu ficava enchendo o saco dele. Pô, irmão, se tiver alguma coisa nessa novela aí que você vai fazer aí, pô, me coloca e tal. Pô, nem que, pô, eu só passe diante da câmera mesmo, só para poder estar aí, poder pagar minhas contas. Enchi o saco dele, toda vez eu ficava mandando e-mail enfim, aí graças a Deus ele me deu essa chance e E aí não era o pescoço que eu ia fazer. Ele falou: "Não, tem um personagem aqui que é pequeno, mas pô, você vai, eu tenho certeza que com o seu talento você vai fazer ele crescer". Que o meu personagem chamava José. Era um faz tudo dentro do alemão, tipo assim, um cara que conserta isso, levanta uma laje, pinta, enfim, era um faz tudo dentro do alemão. E que ia ter um drama lá do rim. Ele ia vender o que era um dos problemas que a Glória Pérez ia tratar também, que era Sim. o tráfico de rins. E eu ia viver esse drama. Só que aí no meio do workshop da novela, que tem um workshop, são umas palestras que tem antes da novela acontecer, para poder a gente se ambientar, saber o que vai falar, saber se ambientar da história. Então, vão vários palestrantes lá para poder falar. Por exemplo, a gente estava falando sobre São Jorge, aí foi muita gente lá falar sobre São Jorge, inclusive o Leandro Carnal foi falar sobre a origem de São Jorge. Foi muita gente, o Zeca Pagodinho foi lá falar, Jorge Benjó, falar da fé deles. E aí muita gente foi falar sobre aquele drama do tráfico. Foram delegados da Polícia Federal lá falar sobre o tráfico de pessoas, o tráfico de embora. Enfim, e aí numa dessas ela falou assim: vai surgir um personagem novo aí. O nome dele vai ser Pescoço. Aí todo mundo já riu só pelo nome, assim. E aí a pessoa fala lá, ninguém sabe quem é que vai ser, quem é que vai fazer. Aí, legal. E aí no dia. Aí teve uma hora que deram intervalo nessas palestras, eu fui lá perguntar para ela de uma cena que estava tendo.
Eu falei assim, ué, por que que esse cara tava lá reclamando do barulho? Ele mora lá ou não mora lá? Aí ela falou assim pra ele, olha, esquece esse personagem, cara. É você que vai fazer o pescoço. Caramba. E aí já comecei a pirar, né, cara? Eu não sabia nem como é que era esse personagem. Eu já estava estudando e fazendo milhões de laboratórios por causa do outro. E aí tive que desfazer tudo e muito rapidamente começar a pegar as informações desse cara, que eu não sabia nem o nome, era só isso, era pescoço. E aí tinha que ele era um presidiário, que ele ia sair lá da cadeia, não sabia o que ele tinha cometido, qual era o crime dele, e que era casado com a Deusuíte e mais nada. E que ele era morador do Alemão há muito tempo. E aí, na primeira relação que eu tive com a Roberta Rodrigues, cara, a história mudou completamente. Tanto que ela teve que sumir com um personagem que fazia o namorado da Roberta Rodrigues, que era o dono do morro. Aí você imagina, o cara que fica cantando a mulher do dono do morro morre. Não ia ter vida longa na novela. Exatamente. Ela tinha visto que aquilo ali ia ser um sucesso. E ela, bom, cara, eu tenho que tirar aquele personagem dali. Não tem como, tem Aham. como, tem como ter relação. Cara, que Né? Já legal. Surgiu do nada, então. Que legal, vai, cara. vai se contar uma história de verdade, não tem que ter como ter uma relação entre o cara do morro, sabendo que. E lá no morro as notícias correm rápido, né, cara? Oh, Ele sabe, fulano cantou tua mulher. Pô, é rapidinho. É mais rápido do que acesso ao celular, meu irmão. Ó, fulano é. cantou. Mais rápido que o WhatsApp. Puta, muito mais rápido, cara. E aí, Ô, enfim, aí foi um sucesso que eu não esperava. Para mim, eu já estava agradecendo, cara, de estar lá na novela, de já estar no fazendo outro uma novela. personagem. Pô, o Davi tava nascendo nessa época. Minha ex-esposa estava grávida e eu estava louco, cara, por trabalho, assim. Então, eu já estava agradecendo por ter trabalho. Então, quando teve esse sucesso todo, pô, só tive que agradecer, né, cara? Porque eu não esperava, só esperava estar com dinheiro, com um bom plano de saúde que a Globo dava, que era para poder pagar o parto do meu filho. Sabe, o resto era só consequência, assim, Que sabe? é ele que tá online aí participando, mandando oi pai, tá ele? Oi? É ele que tá online mandando oi pai, é ele? Ele tá, ele tá no Instagram da avó dele. Da avó. Ô, Nando, Beijo, Iracema. me conta aqui, qual o personagem da sua carreira? O Pescoço todo mundo conhece, ficou famoso no Brasil inteiro, mas qual personagem da sua carreira que de repente passou batido, pode ser da época do teatro, que você acha que seria legal, um cara que te bate um orgulho de ter feito, sabe? Tipo, aquele que tu acha bem legal contar uma história e não ficou tão conhecido assim. Cara, o meu primeiro personagem na televisão foi o Johnny Barro, né? Que ali na Lembra? escolinha do Escolinha. Baru, que foi muito legal. Foi o meu primeiro trabalho em televisão. Meu primeiro trabalho em televisão. E o Soldado Brasil, na primeira novela que eu fiz, que era do Walter Negrão, o Soldado Brasil era um soldado maluco, né, cara? Maluco não, né? Era um soldado ingênuo que vivia dentro, ele morava dentro da cadeia porque na cidade não havia crime, ninguém ia preso. Então ele ficava desesperado em pensar em prender alguém. Se ele pensasse em prender alguém, ele perdia a casa. Ele morava dentro da cadeia. Se ele tivesse que prender alguém, ele perderia a casa. E assim, esse personagem, essa novela eu gostaria que reprisasse, porque foi muito legal e era um personagem que passou batido, assim. E era uma novela Soldado das seis, Brasil. passa meio batida, assim. Esse personagem realmente eu queria que reprisasse, assim, porque primeiro que foi o primeiro personagem em novela, né? E eu tenho um carinho muito grande, assim, por ele. Desejo Proibido, né? Novela. Desejo de Isso Walter aí. Negrão, dirigido pelo Marcos Paulo, pelo, enfim, uma galera começando ali, Grazi Massafera começando ali, enfim, pô, bem legal. Ó, o Marcelo underline MF underline Fantini, que tá
pedindo para fazer sua pergunta, já tinha anotado aqui para fazer. Seguindo nessa linha de personagens, qual personagem você deseja fazer ou qual estilo de personagem você teria vontade de fazer na sua carreira? Cara, hoje em dia a gente pede oportunidade, assim. O que mais a gente quer é oportunidade. Porque parece que. Porque a única, eu sempre falo que a única diferença entre um ator branco e um ator negro é oportunidade. Se eu tiver as mesmas oportunidades do ator branco, cara, todo mundo vai me conhecer, sabe? Aí eu, lógico, vou querer fazer um vilão, eu vou querer fazer um protagonista, eu vou querer fazer o que eu quiser, sabe? O que eu tiver a fim de fazer, o que eu quiser fazer. Porque eu sei que eu tenho capacidade para fazer. Né? Nesses anos todos, eu tenho quase 30 anos de carreira, então hoje em dia, assim, eu tenho capacidade de fazer qualquer tipo de personagem. Tem os personagens muito emblemáticos, mas assim, você vai estudar, vai pedir ajuda, você não vai. é, te- é, Interpretar não é mágica, você não tira da cartola, você não faz mágica e pum, opa, baixa um santo e vem um personagem. Não, você estuda ele, você vai lá estudar as características da fala, o jeito de falar, o jeito de andar, sabe? De onde ele veio, de onde ele morou, sabe? Tudo isso você estuda para criar um personagem, né? Mas hoje em dia, cara, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero fazer o que esses atores brancos fazem. Eu quero ter as mesmas oportunidades que eles. É simples. É isso. O Paulo Fabião falando que tá lembrando aqui o Grande Otelo em Dalve e Erivelto. Também foi uma participação bacana, hein? Outro. Personagem maravilhoso. E era um personagem que, assim, que eu nem tinha nem tantas características iguais, assim, tipo assim, lógico, ele era preto, eu também. Ele era baixinho, só que eu não sou tão baixinho assim quanto ele, né? Aham. E eu falei, meu Deus, e agora como é que vai ser? E é um gênio, né, cara? O Grande Otelo é O uma Grande Otelo é genial. Ele é um cara. referência. Eu cheguei a fazer ele também no teatro. Antes de fazer na televisão, já fazia ele no teatro. Então eu já sabia muita coisa sobre ele. Eu li, enfim, vi filmes, assim. Um cara era um outro cara que deveria ter uma estátua na cidade. Ah, inclusive tem aqui um quadro, ó. Esses quadros eram da época, eu tirei de lá. Eu ganhei lá da série, ó. Caramba, hein? E aquele outro lá também. Era da. Isso era de cena. Deixa eu ver se eu mostro Tu aqui pegou. direitinho. Do Dalve e Erivelto? Isso era de cena. Que Era de cena. sensacional. Ó, o Rafael Aí, Portugal aí, ó. Que isso, hein? Mandando um aí abraço aí. ganhei. Tem aqueles ali, ó, lá de Araguaia, do circo. Também ganhei de cena. Muita coisa que eu ganhei de cena. Que maneiro, Aí, cara. as roupas. A roupa do Grande Hotel não tem aqui, mas a roupa do Soldado do Brasil. Eu só não peguei a do pescoço, cara. Eu não. A do Palhaço Pimpinela, as roupas estão todas aqui comigo. Que Eu legal, só, cara. eu só não peguei a do pescoço, cara, porque eu tive tanto carinho por ele, tanto carinho que assim, o pescoço usava uma roupa comum, né? Era um short, um chinelo, e ele ficava deitado naquele sofá lá e acabou. Então eu não queria muita coisa dele, eu não queria nada dele, assim, porque eu tinha tanto carinho, eu fiquei tão feliz em fazer esse personagem que eu queria, tipo assim, cara, vá em paz, sabe, assim, porque foi tão importante para mim, para minha carreira, enfim, e que eu não quis levar um objeto dele, dele eu não vou levar nada. Inclusive tinha até objetos que eram meus, assim, tipo um anel de São Jorge, que eu fazia questão de. Esses eu tenho aqui em casa que era meu. O cordão, assim, eu tenho até hoje aqui. Aham. Cordão que eu usava. Mas assim, eu não queria trazer roupa, essas coisas todas assim, porque eu já tinha tudo. Ele me deu muito mais coisas do que eu podia pegar com ele, assim. E o grande Sensacional. E o Grande Otelo, cara, foi para mim uma responsabilidade muito grande, assim, porque era um mito. O Grande Otelo era mito além de ser mito, uma das grandes referências de artistas pretos para gente. Talvez a grande referência, o cara que mais fez sucesso. Era um cara que falava 5 línguas, lia muito, era compositor, escritor, cantava,
dançava, atuava bem no cinema, no teatro, na televisão, tudo ele, cara, fazia bem. E passou por. Porra, ele morreu com 89 anos, eu acho. E passou por todas as décadas de ditadura, de não sei o quê. Foi um cara que ajudou a promulgar a carreira do ator. Ele foi um dos artistas que foi lá em Brasília e promulgou. Hoje em dia a gente tem uma carteira de a gente pode ter na carteira de trabalho lá escrito ator, agradeça muito a Grande Otelo e outros artistas. Que Então, assim, para bacana. mim, é uma cidade imensa. E eu recebi a notícia que eu ia fazer esse personagem, foi no dia do meu aniversário, eu estava na sala do Denis Que Carvalho, presente, hein? Caraca. e 19 de agosto, que é o dia do meu aniversário, é o dia do ator por conta dessa promulgação da carteira de trabalho do ator. Por isso, seu dia do ator Que do dia lindo, 19 cara. disso. Que lindo. Ô, Nando, tá faltando 4 minutos para encerrar a nossa live. Eu tenho uma última pergunta para fazer para você. Até citaram aqui, lembrando do Flávio Miliar, que hoje deixou a gente, deixar esse programa em homenagem a ele também. Calhou no dia que o nosso querido Rico Medeiros, intérprete histórico do Salgueiro, faleceu, eu recebi o intérprete do Salgueiro, o Emerson Dias, e hoje que a gente perde o grande ator, estou recebendo aqui outro grande ator. Quis o destino que tivesse essa coincidência. Cara, hoje eu publiquei até no Instagram o seguinte, que quando tudo se acaba, né, a gente está sem praia, está sem parque, está sem balada, o que sobra é a arte, né? É uma música, é um filme para você ver no Netflix, enfim, onde for, é um livro para você ler. O que você pensa disso num país que não valoriza tanta arte e a cultura como deveria? Tem 3 minutos. Pois é, cara, assim, primeiro te agradecer muito pela oportunidade. E, cara, assim, a gente hoje tem um presidente, cara, que na verdade é um líder de uma seita, né? Tudo que ele faz, as pessoas que seguem ele copia. E aí é um cara, sabe, ruim de cabeça, porque vive falando mal da cultura e que a cultura colocou uma pessoa para gerir o Ministério da Cultura que não está fazendo nada. Ou seja, hoje em dia, as pessoas que estão dentro de casa estão valorizando a essa galera da cultura, porque você imagina se a gente tivesse trancado dentro de casa, se não tivesse um filme para ver, uma novela para ver, uma série para ver. E isso deve-se aos artistas, isso deve-se à cultura. Exato. Então, se desvalorizaram a cultura e falaram mal dela, agora que as pessoas estão assistindo, que valorizem agora. Meu camarada, muito obrigado, sério, valeu mesmo. Obrigado, hein? Eu que te agradeço, irmão. Um abraço. Tamo junto. Sucesso nas suas lives. Faz a propaganda aí, convida a galera. Valeu. Não, amanhã temos Rodrigo França. Rodrigo Boa. França é um grande ator, escritor e participou também lá do Big Brother. Um grande militante do nosso povo preto. Também Muito tentou inteligente. ensinar, né? Tentou ensinar no passado. Esse aí sofreu, cara. Era. Oh, Vai estar conversando com ele lá amanhã. bem bacana. Vou estar assistindo, meu amigo. Obrigadão, hein? Valeu, Nando. Valeu, irmão. Obrigado. Falou. Esse foi Nando Cunha com a gente. Galera, minhas lives seguem amanhã, 9 da noite. Eu recebo aqui a Belinha Delfim, passista, estandarte de ouro. Vai falar um pouquinho dessa carreira dela como dançarina, sambista. Na quarta-feira a gente tem o Mestre Sombra, mestre de bateria da Mocidade Alegre. Vai também falar aqui da carreira dele. Na quinta-feira nós temos. Cadê minha agenda, hein? Cadê minha agenda, hein? De quinta-feira? Quinta-feira, Celcinho Modim, intérprete do Paraíso Tuiuti e da Tatuapé. E na sexta-feira tem 2 lives. 7 da noite o Zico e às 9 da noite a Marcela, porta-bandeira do Salgueiro. Então tem tudo isso aí de papo para essa semana. Aqui do Me segue aí para poder ficar de olho nos bate-papos que a gente tem. Tentando levar um pouquinho de distração, cultura, diversão, informação para vocês aí nesse período. Valeu, obrigado, Thiago Ornelas, obrigado, Bisabel, Chilena, obrigado, Marcelo, obrigado, Claudiane, valeu todo mundo que acompanhou. Beijão, um abraço. Fiquem com Deus, se cuidem, lavem as mãos e tamo junto. Fica esse programa em homenagem ao grande Flávio Biliaco, que deixou a gente hoje aí, que ele descanse em paz. Falou? Tchau, tchau.